Olá, tudo bem, pessoal? Na aula de hoje a gente vai falar de futur antérieur. Esse é um dos tempos verbais que pode dar uma bugadinha no seu cérebro, mas é muito importante para o francês, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar com a cronologia dos tempos verbais que o canal está seguindo, certo? Para você aí que está leigo no canal, não conhece ainda as videoaulas, não sabe qual o tempo que a gente está chegando, saber e ter noção disso, tá bom? Vamos lá. A gente já abordou vários aspectos do passado, que é o passé. Então a gente tem 4 aulas falando do passado. Temos aqui o verbo venir e o passé, que é o passado imediato, né? Também temos aula número 10, que é o passé composé, muito importante para a aula de hoje. Temos 2 videoaulas e também temos aqui a aula de número 12, que é o imparfait, também muito importante no francês. Temos o présent, que a gente vai mostrar como que você conjuga os verbos no presente. A maioria desses verbos são verbos regulares, mas também mostramos alguns verbos irregulares para você saber a sua conjugação no presente. E hoje a gente vai falar sobre o futuro e temos 3 aulas, inclusive você está assistindo uma delas, que é do futur antérieur. Mas a gente também tem o futuro imediato, futuro simples, que é o futur simple, e hoje a gente vai falar do futur antérieur. Vamos lá então? Futur antérieur, você tem que ter uma bagagem de outros tempos verbais. Esses tempos verbais, eu poderia dizer que é o passé composé, que é o tempo do passado. Você tem que saber muito bem. Por isso que a gente tem 2 videoaulas só para você aprender tudo sobre o passé composé. E outra coisa que você tem que saber, outro tempo verbal que você tem que saber, é o futur simple. Futur simple, ele é muito importante para você saber conjugar esses verbos, certo? Então, se você não assistiu, por favor, assista a nossa aula. Então vou começar aqui a falar sua utilidade. Para que o futur simple e por que ele, certo? O futur simple, ele descreve algo que vai acontecer no futuro, só que antes de outra ação no futuro. Então, por exemplo, tem uma coisa que está acontecendo e uma ação no futuro antecede uma ação que já está prevista no futuro. Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui de alguma coisa que, por exemplo, acho que vai ter algum exemplo no vídeo aí e a gente vai poder utilizar. Quando João chegar em casa, eu terei comido a maçã dele. Quando João chegar em casa, eu já terei comido a maçã dele. Ou seja, João chegou em casa e eu tenho uma ação anterior à do João. Ele chegou em casa e eu já fiz uma coisa no futuro que antecede o João chegar em casa. Então, quando o João chegar em casa, eu já terei comido a maçã dele. Entendeu? Isso que é futur antérieur. E no francês também ele é muito utilizado. Agora, a gente também tem que ter uma similaridade com o português. Um dos tempos verbais que mais parece com o futur antérieur na nossa língua portuguesa é o futuro do presente composto. O futuro do presente composto, ele tem uma certa similaridade com o futur antérieur. Beleza? Vamos lá? Temos aqui um exemplo. Tu auras compris. Isso aqui, eu dei esse exemplo para vocês para a gente analisar um pouco essa estrutura. Olha só. Primeiramente, a gente tem aqui, né, o sujeito, muito bom, tu. E esse aqui, nada mais, nada menos, é o avoir, é o verbo avoir, conjugado no futur simple. Certo? Então temos aqui o avoir conjugado no futur simple. Se você não viu a nossa videoaula, veja. E temos aqui o compris, que nada mais, nada menos é o verbo comprendre, só que ele está no particípio.
Ele está no tempo, né? Ele está no particípio. Então, temos o verbo avoir e o verbo compris. Mas você deve estar se perguntando, caraca, eu estou reparando que o avoir, ele só está junto do compris por causa do passé composé. Por causa que o passé composé, a concordância do verbo auxiliar avoir tem que estar com o verbo comprendre. Então tem que saber conjugar futur simple e também temos que saber os auxiliares dos verbos, que é no caso do passé composé. Sim, você tem que saber isso. Se você não saber isso, você vai ter tremendos erros na hora de conjugar no futur antérieur. Certo? Vamos ver outro exemplo? Aqui, ó. Ils seront rentrés avant ce soir. Ils seront rentrés avant ce soir. Significa eles. Nem falei o que significa também. Tem que falar, ó. Você terá compreendido. Você terá compreendido. Esse, eu estou usando o que, ó? Futuro do presente composto para conjugar, para traduzir essa frase. Você terá compreendido. Aqui eu falo como, ó? Eles terão voltado para casa, ou voltado, ou chegado, né? Também podemos utilizar assim. Avant ce soir, que significa antes desta noite. Ils seront rentrés avant ce soir. Significa eles terão chegado ou terão voltado antes desta noite. Certo? Então, ó, repare outra coisa. Rentrer, ele tem um auxiliar être. Então eu tenho que saber o que é o passé composé? Sim, você tem que saber o que é o passé composé para saber qual auxiliar tem que ser conjugado no futur simple para ele junto ficar assim. E olha só mais uma coisa curiosa. O verbo que está no particípio, se tiver o être, se o auxiliar for être, ele ele concorda em número e pessoa, e gênero, no caso, número e gênero, certo? Plural singular, feminino ou masculino. Não está entendendo? Você não está entendendo? Então assista nossas videoaulas de futur simple e passé composé. Assista as 3. Então, ó, para deixar bem claro que se você não entendeu isso, assista essas aulas que vai estar tudo explicado para você não ficar sem entender isso aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Para a gente formar o futur simple, é necessário conjugar os verbos avoir ou être no futur simple, dependendo do verbo seguindo o passé composé. Então você tem que saber qual o verbo auxiliar, ou seja, se o verbo é o avoir, né? Se o verbo é avoir ou être, e colocá-los eles no futur simple e o verbo principal no particípio. Entende? Os verbos avoir ou être no futur simple e o verbo principal no particípio. Vamos ver aqui com o verbo manger. Primeira coisa que a gente tem que saber desse verbo: qual é o verbo auxiliar do manger no passé composé? Ou seja, é o avoir ou é o être? Pelos meus estudos que eu fiz nas aulas anteriores, porque eu vi as aulas anteriores, o verbo auxiliar do manger é o verbo avoir. Descobri. No passé composé é o avoir. Certo? Certo. Acertou. Agora, eu tenho que saber conjugar o verbo avoir no futur simple. Vocês assistiram a aula de futur simple? Sim. Então, vamos conjugar ele no futur simple. E outra coisa que eu tenho que fazer com esse verbo é colocar o verbo manger no particípio. No particípio. Certo? Certíssimo. Eu compreendi. Então, olha só. O verbo auxiliar é o avoir. E o verbo manger
que é o verbo principal, ele vai estar no particípio, certo? Então, eu vou falar da seguinte maneira: j'aurais mangé. Eu ensinei para vocês que algumas das traduções possíveis para o futur antérieur é a gente colocar no futuro do presente composto, não é? Se não me engano é isso, ó. Futuro do presente composto. Então, aqui está. Eu terei comido. Certo? Que foi o exemplo que eu dei do João. Por exemplo, quando o João chegar em casa, eu terei comido a maçã dele. Ou seja, uma coisa que vai acontecer antes de João chegar em casa. Um futuro anterior. Futur antérieur. Certo? Vamos para o próximo. Agora é só conjugação, tá? Tu auras mangé, que significa você terá comido. Tu auras mangé. Próximo. Il ou elle aura mangé. Il ou elle aura mangé. Elle aura mangé ou il aura mangé. Que significa ele terá comido ou ela terá comido. Nous aurons mangé. Nous aurons mangé. Nós teremos comido. Vous aurez mangé. Vous aurez mangé. Significa você terá comido, ou o senhor terá comido, ou a senhora terá comido, ou vocês terão comido. Existem diversas traduções para o vous, certo? E para finalizar, ils auront mangé ou elles auront mangé. Significa eles terão comido ou elas terão comido. Certo? Então, pipa na chulipa, vamos continuar. Agora a gente vai ver os casos e o porquê de você empregar o futur antérieur, certo? O primeiro caso é o que a gente já viu, que é descrever algo que vai acontecer no futuro antes de outra ação no futuro. Então ele vai ser uma ação anterior a outro futuro, certo? Então vamos lá. Ils auront fini avant mon départ. Ils auront fini avant mon départ. Que significa eles terão terminado antes da minha partida. Ou seja, no momento de partida, essas pessoas terão já terminado. Entendeu? Simples, né? Repare que aqui eu tenho o verbo finir, que está no particípio, e o verbo avoir, que ele está no futur simple. E lembre-se, o verbo, que é esse verbo finir, ele só está atrás, não, só está na frente do avoir, porque o avoir ele é um verbo auxiliar. Vamos continuar. Quand j'aurai mangé, j'appellerai Maria. Quand j'aurai mangé, j'appellerai Maria. Quand j'aurai mangé, j'appellerai Maria. Certo? Significa: quando eu comer, eu ligarei para Maria. Aí você deve estar se perguntando: caraca, mas isso aqui não deveria estar escrito quando eu terei comido, né? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Quando eu terei comido. Não deveria ser isso? A gente vai ver que o futur antérieur, muitas das vezes, ele vai ter vai ser muito similar ao futur simple. Esse é um dos exemplos que eu vou explicar lá na frente. Tudo bem? Então, acalme os ânimos se você está vendo isso, que vai ter explicação sim. Mas vou deixar aqui no ar por enquanto e vou explicar ele lá para frente. Vamos lá. Les enfants se seront déjà couchés quand leurs parents reviendront. Les enfants se seront déjà couchés quand leurs parents reviendront. Que significa: as crianças já terão deitado
quando seus pais voltar. Então, ó, as crianças, les enfants, se seront déjà couchés. Já, esse déjà, ele fica sempre antes do verbo. No caso aqui, ele está depois do verbo, verbo auxiliar, certo? Ele sempre fica depois de um verbo. Então ele vai ficar aqui, ó, déjà, se seront déjà, que significa já, né? Déjà, já. Se seront déjà couchés, já terão deitado. Se seront déjà couchés, quand leurs parents reviendront, quando seus pais voltar. Repare, esse verbo reviendront, ele é um verbo que está no futur simple. Porém, como você assistiu às aulas de futur simple, você sabe que quando esse verbo está depois de uma conjunção, que é o com, ele normalmente, em alguns casos, fica no infinitivo. Ele vai ficar aqui em português no infinitivo, certo? Então, se você não sabe o porquê disso, é porque talvez você não tenha assistido a nossa aula de futur simple, ok? Está tudo explicado. Vamos lá, continuation. Agora a gente vai trabalhar essa estrutura aí, ó. A gente vai pegar as mesmas frases e vão entender um contexto delas. Quand j'aurai mangé, j'appellerai Maria. Significa, quando eu tiver quando eu comer, eu ligarei para Maria. Então, ó, o antes é um futuro, tá lá na frente, mas só que antes desse futuro eu vou estar comendo. Aí depois eu vou ligar para Maria. Ou seja, o verbo comer é antecessor ao verbo ligar, que também, ó, repare, j'appellerai ele está, no caso, no futur simple, certo? E o verbo j'aurai mangé está no futur antérieur. Beleza? Vamos para o próximo. Ils seront arrivés avant mon départ. Ils seront arrivés avant mon départ. Significa, eles chegarão antes da minha partida. Eles terão chegado antes da minha partida. Então, ó, mostra aqui eles, né, no caso, eles chegando antes. Ó, momento antes. Até o verbo aqui já ajuda, ó, avant, antes. E depois estarei partindo, ó. Um momento depois já estarei partido. Então eles vão chegar antes da minha partida, certo? Les enfants se seront déjà couchés quand leurs parents reviendront. Então, ó, as crianças, elas já terão deitado quando seus pais chegar. As crianças terão deitado quando seus pais chegar. As crianças já terão deitado quando seus pais chegar. Vamos lá? Aqui, as crianças deitadas antes que seus pais cheguem. Então, ó, seus pais vão chegar depois e as crianças já vão estar deitadas. Esse deitar, se seront couchés, ele vai estar no futur antérieur, certo? No futur antérieur também é usado se, descrevendo uma ação concluída no futuro ou uma incerteza dessa ação futura. A gente pode ter uma tradução de conseguir ou simplesmente deixar no futuro do presente composto, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que seria essa ação concluída ou essa incerteza dessa ação futura. Por exemplo, je me demande si elle aura réussi à trouver son chemin. Je me demande si elle aura réussi à trouver son chemin. Je me demande
si elle aura réussi à trouver son chemin. Significa, eu me pergunto se ela terá conseguido encontrar o seu caminho. Eu me pergunto se ela terá conseguido encontrar o seu caminho. Então, já temos até o verbo conseguir. Então a gente vai colocar duas vezes conseguir, conseguido, né? Faz sentido. Mas, dependendo do contexto, faz muito sentido. Olha só. Je me demande si j'aurais terminé à temps. Je me demande si j'aurais terminé à temps. Que significa, ó. Ele não, na verdade que tá erradinho, ó. Aqui, agora vamos lá, ó. Agora tá certo. Eu me pergunto se eu conseguirei terminar a tempo. Ou eu me pergunto se eu terei terminado a tempo. Dependendo do contexto, o verbo conseguir ele pode dar uma auxiliada. Lembrando, quando você usa o verbo conseguir, ele vai ficar no futuro em português, tá, gente? Em português. Ele vai ficar no futuro seguido por um verbo no infinitivo. Certo? Ele vai ficar no futuro do presente seguido por um verbo no infinitivo. Então, ó, esse verbo aqui estará conseguir e esse aqui estará no infinitivo. Esse aqui estará no futuro e esse aqui estará no infinitivo. Eu me pergunto se eu conseguirei terminar a tempo. Ou eu me pergunto se eu terei terminado a tempo. Ou seja, se essa ação será concluída, ele se pergunta se essa ação será concluída. Ou seja, ele vai ter também uma certa incerteza dessa ação. Certo? No caso aqui, eu me pergunto se ela terá conseguido encontrar o seu caminho. Repare que ela vai ter uma ação concluída, quer encontrar o seu caminho, porém, aqui nessa frase, ele tem uma incerteza dessa ação futura. Beleza? Vamos continuar. No futur antérieur é uma ação, na verdade, o futur antérieur é uma ação que ocorre antes da outra no futuro. Vou até corrigir isso aqui para ficar. Continuação. O futur antérieur é uma ação que ocorre antes de outra no futuro. Isso a gente já falou. Se houver dois verbos no futuro interligados por uma conjunção, o que vem depois da conjunção fica no infinitivo na tradução em português. Então, vamos lá. E outra coisa para acrescentar. Você pode escolher entre o futur simple ou futur antérieur. Se a frase tiver dois verbos no futur simple, terá uma ideia implícita que as ações ocorrem simultaneamente. Se ela tiver uma no futur simple e uma no futur antérieur, terá a noção que uma ocorre antes e a outra ocorre depois, certo? Normalmente, quando tem dois verbos no futuro, e dá uma ideia de que uma está um pouco antes, você sempre utiliza o futur antérieur e o futur simple. Agora, se tem duas coisas que ocorrem no futuro simultaneamente, você coloca elas no futur simple, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Esse exemplo que eu queria falar com vocês, ó. Se tiver dois verbos no futuro interligados por uma conjunção, o que vem depois da conjunção, ou seja, tá vendo esse verbo aqui, ó? A conjunção tá aqui, ó. Ele tá depois da conjunção. Ele fica no infinitivo em português. Quand j'aurai mangé, j'appellerai Maria. Ou seja, quando eu tiver comido, ou quando tiver comido não. Quando eu comer, eu ligarei para Maria. Pode ser traduzido também, eu acho, como quando eu tiver comido. Quando eu terminar de comer, quando eu tiver comido. Então, ó. Quando eu comer, eu ligarei para Maria. Quando eu tiver comido, eu ligarei para Maria. Então, ó. Aqui repare, o verbo está no infinitivo, porque ele está depois de uma conjunção no caso, certo? Então ele ficará dessa forma. Vamos para
Outro exemplo. Nunca é usado o si antes do futur antérieur para descrever uma condição futura. A gente usa o présent, ou seja, a gente usa o presente ao invés disso. Então, não coloque o si antes do futur antérieur para descrever uma condição futura, uma coisa que vai acontecer no futuro. Coloque o presente. Même si je lui interdis, il viendra. Même si je lui interdis, il viendra. Que significa? Mesmo se eu impedi-lo de vir, ele virá. Mesmo se eu impedi-lo de vir, ele virá. Certo? O verbo interdire significa interromper, parar, proibir. Mas no contexto a gente pode entender que ele falou o seguinte, ó. Même si je lui interdis, mesmo se eu proibir ele virá. Ou seja, se eu proibi-lo ele de vir, ele virá. Então, mesmo se eu impedi-lo de vir, ele virá. Entendeu? Même si je lui interdis, il viendra. Uma coisa. Repare que temos aqui a condição se e podemos dizer, mesmo se eu impedirei, se eu impedir no futuro, não coloque no futuro. Não coloque. Se está aqui, ó, se está o se, não passe isso aqui para o futuro. Se o se está querendo dar uma noção de uma coisa que vai acontecer no futuro, se eu impedi-lo de vir, ou seja, o momento dele vir é antecessor ao momento de impedi-lo. Então, não coloque no futur antérieur. Coloque no presente. Até repare aqui, ó, presente, ó, présent. Mesmo se essa ideia tem uma noção de futuro, não faça isso. Agora, mon père confisquera mon téléphone si je recommence. Mon père confisquera mon téléphone si je recommence. Que significa, meu pai confiscará meu telefone se eu começar de novo. Deu a entender que ele estava fazendo alguma coisa que o pai dele não gostou e o pai dele vai confiscar o telefone dele. Ou seja, repare, o verbo aqui está no futuro. Ele vai, o pai vai confiscar o telefone, né? Vai confiscar, está no futuro. Se eu começar de novo. Repare, o verbo está no infinitivo aqui no português por causa da tradução dele. Mas não significa que em francês esse verbo vai ter que estar no futur antérieur por causa que é um momento antecessor ao futuro. Não significa isso. Em francês, se tivermos o si e ele tiver uma ideia de uma condição futura, de uma coisa que vai acontecer antes de outro futuro, então deixa ele no présent, deixe ele no presente. S'il a le temps, il passera vous voir. S'il a le temps, il passera vous voir. Significa, se eu tiver tempo, tem uma ideia também de uma coisa no futuro. Se eu terei, né? Se eu tiver tempo, se ele tiver tempo, falei errado. Se ele tiver tempo, ele virá para ver você. Ou ele passará, né? Para ver você. Dará uma passada, tudo mais. Então, repare. Tá no futuro? Tá no futuro. Esse aqui tá dando uma condição futura? Tá dando. Mas, em francês, ele não necessariamente, nem em português também, tem que ser colocado no futuro. E nem no futuro anterior. Ele vai ser colocado no presente. Vamos continuar. No futur antérieur também pode expressar uma certa probabilidade de uma ação no passado. Na verdade, o futuro anterior também pode expressar uma certa probabilidade de uma ação no passado. Lembrem que o futur simple, na nossa videoaula passada, o futur simple, ele também tem uma ideia de probabilidade. Só que a ideia de probabilidade do futuro simples é no presente, que você até traduz como deve ter ou deve ser. Mas aqui a gente vai ter uma ideia de ação no passado. Ele vai expressar uma ação, uma probabilidade, uma coisa que talvez, uma hipótese,
de uma coisa que vai acontecer no passado e não no presente. Quem vai fazer isso vai ser o futur simple. Então, vamos lá um exemplo. Ó. Jean n'est pas là. Il aura certainement oublié notre rendez-vous. Jean n'est pas là. Il aura certainement oublié notre rendez-vous. Significa, Jean não está aqui. Ele provavelmente esqueceu nosso encontro. Jean não está aqui. Ele provavelmente esqueceu nosso encontro. Ou seja, se repare que ele deu uma ideia de probabilidade, uma hipótese do que aconteceu com Jean, no caso, com essa pessoa, no passado. Então, ó, ele provavelmente esqueceu. Oublier, esqueceu. Então não é uma ideia futura, é uma ideia de um passado, de uma hipótese do que aconteceu no passado. Entendeu? Vamos para um outro. Elle ne répond pas à mes textos. Elle aura oublié son téléphone portable. Elle ne répond pas à mes textos. Elle aura oublié son téléphone portable. Significa, ela não respondeu às minhas mensagens. Ela provavelmente esqueceu seu celular. Ela não responde às minhas mensagens. Ela provavelmente esqueceu seu celular. Mesma coisa, verbo oublier, a ideia de esqueceu. E uma coisa interessante é colocar essa frase com a palavra provavelmente, porque ele dá uma ideia melhor do que aconteceu. Ah, ele provavelmente esqueceu o nosso encontro. Ou ela provavelmente esqueceu seu celular. Viu? Essa palavra provavelmente dá essa hipótese, dessa probabilidade do futuro anterior no passado. Certo? Vamos lá, continuando. Em português, como não há um costume na oralidade de falar no futuro do presente composto, a gente muitas das vezes fala no futuro do presente para a sua tradução. Ah, nem sei o que é futuro do presente composto, nem futuro do presente. Futuro do presente composto é como a gente viu. Eu, por exemplo, no verbo aqui, ó, manger, se você esqueceu, já vou voltando aqui para você relembrar. Aqui, ó. Aqui. Futuro do presente composto. No exemplo do verbo comer. Eu terei comido, você terá comido, ele terá comido, ela terá comido, nós teremos comido, vocês terão comido, eles terão comido, elas terão comido. Viu? Bem simples, não é? Agora, muitas das vezes a gente nem fala eu terei comido, ela terá comido, você terá comido. Não, a gente só fala eu comerei, você comerá, nós comeremos. E assim vai. A gente não utiliza muitas das vezes o futuro do presente composto. Ou seja, que ele é composto pelo verbo ter e o verbo, que no caso é o verbo principal. Pode ser comer, pode ser comido, ou andado, ou corrido, por aí vai. Certo? Então, muitas vezes a gente nem coloca os verbos no futuro do presente composto. A gente simplesmente fala ele no futuro, em português, no futuro do presente. Vamos ver aqui, vamos ir para os exemplos. Ó. Por exemplo, eu vou colocar já os exemplos de cara aqui. Ó. Ils auront fini avant mon départ. Significa, eles terminarão antes da minha partida. Você vê que a ideia de que vai acontecer um momento antes de uma outra ação futura continua bem intacto, continua bem compreensível. Eles terminarão antes da minha partida. Vai acontecer uma coisa antes de eu partir. Outro exemplo. Eles voltarão para casa antes desta noite. Também deu um exemplo. Você entenderá. Aqui, que quer dizer tu auras compris. Aqui é uma coisa que você entenderá antes de acontecer. Depende do contexto, tudo vai depender. Claramente que você colocar isso no futuro do presente, nem todos os verbos vai ter essa tradução no futuro do presente. Porque também, como você já viu, tem alguns verbos que ficam no infinitivo,
tem alguns verbos que você vai ter que colocar o conseguir, né? Então nem sempre, mas ainda é bem compreensível a tradução ainda pelo futuro do presente. E é isso aí. Se vocês gostaram dessa videoaula, deixe o seu like, deixe a sua curtida e se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos e também não deixe de ver os vídeos que você não assistiu ainda. Isso é tudo. Falou!